Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Agora sobre a higiene do paciente. Nós vamos aprender tudo sobre a higiene do paciente, certo? Bom, primeiramente nós temos que avaliar os aspectos culturais do paciente. Os hábitos que ele tem de se higienizar, como ele prefere, se ele gosta de água fria, se ele gosta de água morna, se ele prefere tomar o banho de manhã ou no final do dia, né? Independente da nossa rotina, nós temos que sempre perguntar o que o paciente traz com ele para dentro da instituição. O que é que ele traz de cultura, de hábitos, de coisas que nós podemos utilizar para tornar os procedimentos menos insatisfatórios, menos invasivos, né, promovendo sempre o que o paciente deseja. Respeitar a privacidade e pudor. Nós vimos que é um direito do paciente ter a sua privacidade e seu pudor respeitados. Ou seja, toda vez que for realizar algum procedimento que precisa despir o paciente, como fazer a sua higienização, se deve sempre promover a privacidade com cortinas, com biombo, que são equipamentos que nós já vimos que servem justamente para promover essa privacidade. Promover o autocuidado. Nós fazemos procedimentos pelo paciente, a higiene é um deles, quando o paciente não pode realizar por ele mesmo. E promover o autocuidado, promover que o paciente realize sua própria higiene sempre que possível. Então, promover o autocuidado é você fazer o paciente, ensinar ao paciente, dar conhecimento e habilidades para que ele possa se cuidar. Ele consiga escovar os próprios dentes, ele consiga escovar os próprios cabelos, ele consiga cortar suas unhas. Então, o que o paciente puder fazer por ele e o que nós pudermos fazer para ensinar o paciente a se cuidar, nós devemos fazer, certo? Observar condições físicas e necessidades do paciente. Dentro da higienização, nós temos que avaliar constantemente que necessidades ele apresenta, se o paciente está com irritação cutânea devido a tal tipo de produto, ou devido ao uso prolongado da fralda, ou devido a algum tipo de agente que esteja causando algum dano, ou se ele está com um excesso de cerumen no ouvido, tem que ser retirado. Então, toda necessidade de higienização nós devemos seguir, justamente com as condições físicas. Como estão as condições físicas? Porque a higiene do paciente, principalmente a do leito, que é quando nós manipulamos o paciente, nós vamos sentindo como está a condição física dele, como estão os movimentos dele, né? Se ele está com a preservação da sua massa muscular ou não. Nós, juntamente com outros profissionais, né? Porque não é dever da enfermagem fazer todas as avaliações de tudo sozinho. Por isso que nós temos a equipe multiprofissional. Pessoal, os tipos de banho que são dados é o banho de aspersão. Quando vocês virem banho de aspersão, é o banho no chuveiro. O paciente ou ele deambula até o chuveiro e realiza o seu próprio banho, com auxílio de preferência, ou ele pode ir encaminhado em uma cadeira própria para banho e tomar o banho no chuveiro. O banho de imersão é o banho imergido na banheira. Às vezes banhos terapêuticos são dados com sais, certo? Tanto em adultos e em idosos, porém é muito mais comum em crianças. As criancinhas, os bebezinhos, eles tomam banho de banheira, é o banho de imersão. O banho de ablução é quando você joga porções de água sobre o corpo. Você pega um recipiente, né, ensaboa o corpo, pega um recipiente e vai jogando a água sobre o corpo.
E o banho no leito é o banho realizado na incapacidade do paciente de sair do leito, por algum motivo, ok? Se ele está sedado, por fraturas, por traumas, pelo processo patológico dele. Então, existem inúmeras causas para que ele não possa sair do leito, e esse banho ele é o principal porque o paciente ele tem a maior dependência de higienização. E nisso nós temos que atuar na higienização completa dele e promover o autocuidado quando for possível. Objetivos do banho: promover conforto, melhorar a autoimagem, remover sujidades externas, diminuindo o risco de infecção e contaminação, redução de odores corporais e estimular a circulação sanguínea. Nós vimos que a circulação sanguínea ela fica com um certo comprometimento quando a pessoa ela se mantém restrita ao leito por muito tempo. O banho ele promove conforto. Ele diminui um pouco a sua temperatura, ele deixa você mais relaxado, ele tira odores corporais, ele vai melhorar a sua autoimagem. Pessoas que têm a dentição suja, que têm os cabelos mal higienizados, acúmulo de secreção nas unidades úmidas do corpo. Então, tudo isso o banho ele promove. Inclusive, diminui o risco de infecção. Nós vimos que no ambiente hospitalar nós temos vários tipos de micro-organismos e eles acabam se colonizando em qualquer superfície que não seja limpa. Eles se proliferam. E o banho ele ajuda justamente nisso, a reduzir a quantidade de micro-organismos que se depositam no decorrer da rotina hospitalar e acabam se multiplicando. E se o paciente tiver algum tipo de porta de entrada seria tudo aquilo que rompe a barreira da pele, como um acesso, um catéter, Vários catéteres existem. Catéter central, colocado em veias mais profundas da perna, em veias mais profundas do ombro, que nós vamos estudar. Traqueostomias, ostomias, drenos. Então, existem inúmeras portas de entrada em pacientes internados que podem ser uma oportunidade para infecção. E com isso, o banho reduz esse índice, Reduz esse risco. Muito bem, turma. A higiene do paciente ela é feita numa sequência que nós chamamos de céfalo-caudal. Como nós vimos nas regiões superficiais do corpo, céfalo é aquilo mais superior e caudal são as porções mais inferiores. Lembre-se de céfalo como cabeça e caudal de cauda, que estão em polos extremos. Céfalo, a porção primária, caudal, a porção distal, a última porção. Inicialmente, nessa sequência que nós vemos na imagem, face, pescoço e peito são as primeiras a serem higienizadas. Aí nós vamos para os braços e axilas esquerdo e braços e axila direito. Não necessariamente esquerdo e direito, depende de qual lugar da cama você esteja. Se você vai estar na posição da esquerda, você inicia pelo braço que está mais fácil, o que está mais próximo a você. E depois o braço que está mais distante. Partes íntimas, perna direita, perna esquerda, costas e nádegas. Independente de esquerdo e direito, a sequência é essa, pessoal. Primeiro, cabeça, pescoço e peito, que seria o tórax. Braços, vai descendo pelo abdômen, ok? Partes íntimas, eu recomendo ficar depois de membros. A gente primeiro higieniza tudo, membros superiores e inferiores e, por fim, a genital. Viramos o paciente e aqui, nessa imagem, aí a gente vai higienizar o dorso, as costas e, por fim, as nádegas, ok? E daí termina o nosso banho. Vamos agora ver o passo a passo do banho no leito. Primeiramente, temos os
equipamentos necessários: água, gás não estéril e luva de procedimento. Isso para higiene ocular. Nós vamos começar a higienização pelos olhos. Primeiramente, higienizar as mãos, reunir o material, levar ao quarto, se identificar para o paciente, dizer quem você é, né? Conferir o nome do paciente pela pulseira de identificação, explicar o procedimento, calçar as luvas. Você vai umedecer as gases. Com a outra mão, a não dominante, você vai separar as pálpebras com o polegar e o indicador. Remover delicadamente a secreção ocular, partindo da parte interna para a externa do olho. Nós vamos ver numa imagem a seguir como é realizado esse procedimento. Você vai repetir até remover completamente a secreção, certo? Se lembre de passar em toda a pálpebra, a parte dos cílios, sempre de dentro para fora, ok? Até você ver que está completamente limpa e não tem mais nenhum resíduo. Desprezar no local adequado o material que foi utilizado, deixar o paciente confortável, certo? Retirar as luvas e manter o ambiente em ordem e realizar as anotações. Aqui é se você só fosse fazer a higiene ocular, porém, nós não vamos parar por aqui. A gente vai parar em desprezar os resíduos no local adequado, porque depois dos olhos, nós vamos continuar a nossa higienização. Esse passo a passo aqui, de 17 passos, confere caso você queira só realizar a higiene ocular e nada mais, certo? Ó, aqui o olho, ele tem essa porção interna, chamada de carúncula, né, que é por onde as lágrimas saem. E nós vamos realizar esse movimento aqui da parte de dentro para fora, independente dos olhos estarem fechados e abertos, tá? Fechado, a gente vai higienizar essa porção aqui superior da pálpebra, e com eles abertos, nós vamos higienizar as porções internas da pálpebra, da conjuntiva palpebral e dos cílios, tá bom? Então, é esse movimento a ser realizado. A higiene oral. Caso o paciente tenha escova de dente, a família pode levar, ok? Caso não, nós improvisamos essa estruturinha aqui feita com uma espátula de madeira e gaze. A gaze ela fica enrolada, como vocês podem ver, e prendemos aqui no final com o esparadrapo. Essa porção vai ser embebida na solução antisséptica para poder fazer a higiene oral. Na falta disso, nós fazemos com a mão. Porém, o paciente ele pode ter um espasmo, ele pode ter uma reação que é normal, às vezes, de pacientes inconscientes e acabar mordendo. Então, de uma forma segura, utilizar a escova de dente ou essa escovinha improvisada é a melhor indicação, certo? Bom, a higiene oral. Inspecionar a cavidade oral, ver se tem órteses ou próteses, certo? Porque precisa ser retirado. Nós fazemos a higienização dessas próteses e órteses quando estão fora da cavidade oral, tá? Inicia a higienização e avalia a presença de sangramentos, edema labial, entre outros, que são normais que acometam um paciente justamente devido à falta de higiene. Proceder à aspiração da cavidade bucal, repetindo sempre que necessário. Embeber a escova com solução aquosa de clorexidina a 0,12% ou a 0,2%. É uma concentração baixa que pode ser usada em mucosas sem nenhum problema. O paciente eles tem que estar de preferência elevado, certo? Com a cabeceira um pouco elevada. E aí nós iniciamos a escovação com o ângulo de 45 graus da escova, de forma que consiga pegar a união entre a gengiva e os dentes, para evitar que fiquem resíduos acumulados ali
e possa ter a formação de tártaro. Então, se faz movimentos vibratórios, né, fazendo com que a escovinha ou a solução penetre no sulco gengival e abrace em todo o contorno do dente. Fazer movimentos de varredura no sentido da gengiva para o dente seria um movimento circular de fora para dentro, né, por pelo menos 5 vezes, envolvendo 2 ou 3 dentes. Prosseguir com os movimentos por todos os dentes pelo lado de fora, que é a face vestibular, e pelo lado de dentro, que é a face lingual. Escovar a superfície mastigatória dos dentes superiores e inferiores. E escovar a língua. Evitar que se forme aquela famosa saborra, que é uma camada de muco esbranquiçado que se acumula sobre a língua com sujidades. E caso não seja tratado, ali vai ter proliferação de micro-organismos, certo? Escovar a bochecha, o palato. Na presença de saborra sublingual, a adoção de raspadores de língua estão indicados. Umidificar a escova dental com solução de clorexidina sempre que necessário. E aspirar a cavidade oral sempre que necessário. Se o paciente estiver impossibilitado de cuspir, pessoal, ele não consegue realizar o ato de cuspir, nós vamos fazer a aspiração. Vamos usar o vácuo, certo? Um instrumento a vácuo com a sonda para aspirar aquela clorexidina que está em contato com os dentes dele, ok? Isso até para o paciente não acabar deglutindo ou aspirando nas vias respiratórias aquela solução. Então, nós fazemos a aspiração na medida que for achando necessário. Igual ao consultório de dentista, que todos nós vamos. Vai sendo realizada a limpeza e fica um aspirador sugando tanto saliva quanto algum fluido que o profissional venha a utilizar. Para quem está sobre uso de tubo endotraqueal e catéter gástrico enteral, aplicar a solução de clorexidina a 2% ou a 12% nessas estruturas, para evitar a proliferação de micro-organismos. Hidratar os lábios com AGE. AGE são ácidos graxos essenciais. É como se fosse um óleo. Ele serve para manter a umidade da estrutura na qual ele foi aplicada. Porém, vocês podem utilizar também batom de manteiga de cacau, se o paciente tiver, ou puder comprar um hidratante próprio para lábios. Caso o paciente não tenha, nós podemos passar um pouquinho de AGE para manter os lábios hidratados. É muito comum que eles fiquem ressecados pelo próprio clima do hospital. Higiene nasal e otológica. Essas higienes, pessoal, são fáceis. Coloquei aqui esse exemplo para não ser seguido, certo? Nada de usar cotonetes, porque eles podem empurrar ainda mais secreções no ouvido dos pacientes, aumentar o acúmulo de micro-organismos e causar inflamações no tubo auditivo, coisa que nós não queremos causar é complicação. É simples. Nós envolvemos uma gaze, deixamos ela bem dobradinha, molhamos com um pouquinho de soro e colocamos na cavidade, realizando movimentos giratórios e vamos retirando. Só para limpar o vestíbulo nasal, que é essa porção inicial do nariz, nós não vamos limpar a cavidade nasal, apenas essa entrada onde pode ter acúmulo de crostas. Então, nós retiramos essas crostas por aqui até que facilita a entrada do ar pelas narinas. E nos ouvidos pelo mesmo jeito. Envolvemos a gaze de forma que ela fique bem redondinha, bem cilíndrica, adentrando um pouco a cavidade do ouvido. Realizamos movimentos giratórios para retirar só a parte de cerume externo, certo? Despreza essa gaze, pega outra gaze limpa e aí fazemos a higiene do pavilhão auricular. Todas essas entradas podem acumular secreções, tanto na frente quanto atrás, então nós realizamos a higiene também com soro. Aqui, pessoal, nós temos
o início do nosso passo a passo completo. Depois de higienizar todos os órgãos do sentido, ouvido, nariz, boca e olhos, nós vamos higienizar a pele da face. Vamos pular um pouquinho essa introdução, que nós já vimos os passos essenciais para iniciar o banho, certo? Aqui ele fala da higienização dos olhos. Então, pessoal, vamos seguindo no seguinte passo. Toda região que for ser limpa, a gente vai despir e manter as outras cobertas. Nós só vamos despir o paciente quando for precisar higienizar uma certa área. As outras vão ficar cobertas para manter a privacidade e para manter a temperatura do corpo. O paciente ele pode sentir muito frio enquanto nós damos o banho. Vamos higienizar o rosto, orelhas e pescoço, certo? Com compressa de banho ensaboada com sabonete líquido. O sabonete líquido pode ser o do paciente, um sabonete neutro, que não altere o pH da pele, ou a clorexidina degermante a 2%, certo? Que é a clorexidina que nós usamos como sabão em geral. Após ensaboar, enxaguar, compressa na bacia, torcer e passar para a região ensaboada, removendo os resíduos de sabão. Secar com a toalha, ok? A toalha, geralmente, a unidade hospitalar ela vai dispor de um material para você fazer essa secagem da pele, ou pode ser do próprio paciente, mas o recomendado é que seja do próprio hospital, porque essa toalha vai ser processada, vai ser limpa e não vai ser um foco de micro-organismos. Retirar a camisola ou pijama do cliente, protegendo-o com lençol. Colocar a toalha sobre o membro superior oposto ao lado do profissional. Passar a compressa ensaboada iniciando pelo pulso até as axilas. Repetir os processos de enxágue da compressa, desprezar a água do balde, assim como os passos para higienizar o outro membro. Sempre que necessário, pessoal, despreza a água, coloca a água novamente, para aquela água não ficar ensaboada e você ficar passando água com sabão ao invés de só enxaguar. Imergir as mãos do cliente na bacia, lavar e secar as mãos. Removendo o lençol que está cobrindo o tórax e o abdômen, descobrindo até a região suprapúbica e cobrir simultaneamente o tórax e o abdômen com a toalha de banho. Expor o tórax e o abdômen, dobrando a toalha sobre ela mesma na altura da região do quadril. Higienizar o tórax e o abdômen iniciando pela região supraclavicular, que nós vimos, até a região suprapúbica, ou seja, da região dos ombros até a região superior à pubis, a região que fica acima da genital. Essa higienização é feita com movimentos giratórios, com a compressa ensaboada. Depois nós vamos pegar uma compressa úmida, retirar os resquícios de sabão, certo? E terminamos a nossa higienização da parte superior. Higienizamos as mãos, membros superiores e axilas, tórax e abdômen, ok? Fazendo isso, nós agora vamos para a parte inferior, que seria iniciar pelos pés, esfregando a planta dos pés com a compressa entre os dedos, higienizar bem a região das unhas. O acúmulo de fungo nas unhas é muito alto, então fazer toda essa higiene e ir subindo para a parte proximal, né? Vamos de perna, joelho, coxa, até a região inguinal. Enxaguamos, cobrimos com lençol depois de secar. E aí vamos para a higiene íntima. Na higiene íntima, aqui nós temos os materiais necessários, que é o material necessário utilizado para todo banho no leito. Água, sabonete líquido, compressas não estéreis. Compressa seria a gaze, que é um pedaço de tecido, sendo que bem maior. É como uma pequena toalha de rosto, que é descartável ou ela pode ser reutilizada. Então, essas compressas,
elas são não estéreis, que é para o banho. Comadre ou aparadeira. É o que nós vamos colocar na posição inferior da bacia do paciente, né, da pelve do paciente, para poder realizar a higiene íntima. Hamper, nós vimos na parte de materiais, na aula passada, que são necessários, né, para a eliminação dos resíduos. É onde são colocados todos os tecidos utilizados, de lençol, de fronha, de toalha, de roupa do paciente, hospitalar. Tudo isso é colocado no hamper para ir para a lavanderia. Toalha, rouparia hospitalar, luvas de procedimento, avental não estéril para vocês, ou capote, que é uma estrutura mais grossa, fralda descartável se necessário e roupa de cama, que seria os lençóis, certo? Que nós usamos um lençol para a cama, um lençol para o travesseiro, que é a fronha, e uma travessa, que é um lençol que passa pelo meio do leito, caso haja necessidade de movimentar o paciente de decúbito. A higiene íntima feminina, ela é diferente da masculina, certo, pessoal? Então, nós vamos aqui ver quais são as diferenças. Primeiro, posicionamos o paciente na posição ginecológica, cobrindo com um lençol. Colocar um forro e a comadre sob o paciente. Remover com papel higiênico ou com pressão material fecal. Separar os grandes lábios com a mão não dominante, expondo o meato uretral e o orifício da vagina. Despejar pequena quantidade de água sobre a vulva. Com a compressa não estéril, ensaboar a região pubiana, vulva e períneo, de cima para baixo, e enxaguar e secar com a toalha. Retirar a comadre e o forro, desprezar o material utilizado em local próprio. Então, pessoal, é o seguinte. Na higiene íntima, nós fazemos de fora para dentro nas mulheres. Primeiro, a região ao redor da vagina, da vulva. Depois, os grandes lábios, toda aquela região suprapúbica e grandes lábios. E, por fim, nós só passamos ou clorexidina aquosa na região interna dos pequenos lábios, ou nós jogamos água de cima para baixo, para que essa água ela desça, né, e não tenha nenhum contato do ânus, das regiões perianais com a vagina, porque pode haver contaminação, sempre de cima para baixo, ok? Não é necessário o uso da clorexidina. A água ela já é suficiente para eliminar aqueles resquícios de urina e não deixar o pH externo da vagina tão ácido. Terminando isso, vamos para o passo seguinte, mas primeiro nós vamos ver a higienização masculina. Para higienizar um homem, vamos erguer o pênis, certo? Derramando uma pequena quantidade de água na região genital. Retrair o prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande. Ensaboar com compressa não estéril a glande e o meato uretral, utilizando movimentos circulares de dentro para fora. Ensaboar o corpo do pênis de cima para baixo. Ensaboar a bolsa escrotal e, por último, a região perianal e enxaguar. Secar com a toalha e retornar o prepúcio à posição inicial, certo? Nas mulheres, nós fazemos a higienização de fora para dentro, porque o meio vaginal é mais contaminado que o meio externo. Já nos homens é o contrário, nós começamos da uretra para fora, para toda a região externa. Glande, corpo do pênis, saco escrotal e a região perineal, certo? Então, nós seguimos essa sequência das mulheres de fora para dentro, dos homens de dentro para fora. Feito a higiene íntima, ambos em posição ginecológica. Vou só relembrar que é essa posição aqui, o paciente deitado de costas, com as pernas abertas e a planta dos pés em contato com o colchão.
nós vamos prosseguir com o banho. Subir ou colocar a grade do lado da cama que o cliente será posicionado. O paciente será virado em decúbito lateral. Ele vai ficar com as costas viradas para você, porque agora você vai higienizar as costas, que é o que falta, certo? Então, sempre se certificar que a grade vai estar elevada na parte que o paciente vai ficar voltado, as costas viradas para você. Então, você vai estender a toalha sobre o lençol da região dorsal do cliente, desde o ombro até o quadril, e higienizar a região posterior do pescoço e o dorso até a região glútea, com a outra compressa de banho. Ou seja, uma compressa vai ser para o pescoço e as costas e outra compressa vai ser para higienizar o glúteo. Secar a região com a toalha desprezando-a no hamper. Gente, eu vou aqui ensinar para vocês como se faz essa troca da roupa de cama, tá? É o seguinte. O paciente ele está deitado em decúbito lateral. Nós vamos empurrar todo o lençol úmido e sujo para baixo do paciente. Então, metade do colchão vai ficar exposto, correto? Nós vamos pegar álcool a 70%, vamos passar no colchão e fazer movimentos únicos de cima para baixo, higienizando esse colchão com álcool. Fazendo isso, nós vamos pegar a parte de roupa limpa, a parte da roupa que está limpa, e vamos empurrar para debaixo do paciente também. Junto com a fralda. Se for colocar fralda, a gente dobra a fralda, enrola a fralda como se fosse um rolinho até a metade e empurra para debaixo do paciente, já na posição da pelve. Fazendo isso, a gente vai desvirar o paciente para o nosso lado, certo? Elevar a grade do lado em que a gente estava. Nós vamos arrodear para o outro lado. Aí sim, nós vamos retirar a parte suja do lençol, higienizar o colchão do mesmo jeito com álcool 70, puxar o lençol limpo e puxar a fralda que estava enroladinha, certo? Aí com isso nós ajustamos o lençol de cama e a travessa e a fralda já foi puxada, já está na metade do paciente, agora é só uma questão de ajuste, fechar a fralda e aí sim nós deixamos as grades levantadas, recompomos a unidade, deixando o cliente numa posição segura e confortável, recolher, guardar e dar destino adequado aos materiais, né, que nós vimos na aula passada, quais são o destino dos lixos normais, lixos infectantes e da rouparia hospitalar, retirar luvas e higienizar as mãos e proceder com as anotações de enfermagem, constando as condições gerais do cliente, presença de lesões ou sinais sugestivos de úlcera por pressão, lesão por pressão, tá, pessoal? Esse nome úlcera por pressão não é mais usado, é lesão por pressão. Cuidados prestados e ocorrências adversas e as medidas tomadas. Pessoal, espero que tenha sido claro o modo que se é utilizado para dar o banho no leito, ok? É um passo a passo que não tem mistério, é só vocês saberem a sequência e os materiais utilizados. A atividade para essa aula já foi passada, onde vocês irão descrever o passo a passo de um banho no leito realizado por vocês. Então, se vocês fizerem a atividade 1, vocês vão estar revendo passo a passo do banho no leito, de tudo que foi visto nessa aula. Aqui estão os manuais, né, as referências que eu utilizei para organizar essa aula para vocês. Um forte abraço e até a aula que vem.